Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cidade FM, também da Maracaí FM. E vocês que estão com a gente aí no Podcast Mais, pelo canal do YouTube. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Podcast Mais. Histórias que constroem a sua história. Eu não poderia deixar de agradecer os nossos patrocinadores, né, gente? Afinal de contas, é por eles que tudo acontece. Café Naviraí, o melhor café do planeta, junto com a gente. Também Fleetnet Mais, Podcast Mais, Fleetnet Mais, tá tudo junto, né? Junto e misturado. Fleetnet, a sua melhor conexão também com a gente. E Cambaru, materiais para construção. Vai construir, vai reformar? Tem que ser Cambaru. E falando em podcast mais histórias, que constrói a sua história, sempre eu trago alguém aqui para vocês ouvirem, para vocês se inspirarem, para vocês conhecerem a história e para, através disso, vocês verem como está a história de vocês. Talvez, olhando a história dessa pessoa, vocês mudem a sua e deixem ela melhor ainda. Eu estou com uma pessoa aqui que, com certeza, fará a diferença na sua história. Eu estou aqui hoje com nada mais, nada menos com ele, João Henrique Catan, nosso deputado estadual no segundo mandato, e está aqui com a gente para contar um pouquinho da história dele, falar de presente, passado e futuro. Muito bom dia, seja muito bem-vindo no Podcast Mais, deputado. Obrigado, Tica. É um prazer estar aqui com vocês, com o seu público. Estou esperando chegar esse café Naviraí. Café Naviraí, que é bom demais. Com certeza é o melhor do planeta. Estou esperando chegar esse café, que você fez uma propaganda boa aqui. Eu estou ansioso para tomar durante a nossa entrevista. Legal. Mandar um abraço para o Aguinaldo, que é o dono do Café Naviraí. Aguinaldo, um abração para você aí. Isso. Mas é com muito prazer que eu venho aqui cumprimentar a sua decisão de se filiar ao Novo, né? Hoje, dia 6 já deu o barulho que tinha que dar. Sim. E a gente tem visto como as pessoas receberam muito bem essa ideia, como receberam a nossa ideia. Eu vejo as pessoas dizendo muito legal de ver, né? Que tem que trazer novidade, renovação, a juventude, né? Eu, apesar de parecer um pouco mais novo do que sou, tenho 37 anos, estou sim no meu segundo mandato de deputado, são 8 anos, mas eu represento a juventude desse estado. 37 anos é muito jovem, deputado, é jovem sim. Eu vou contar um pouquinho do nosso preparo para você, mas eu quero saber. Mas o que eu quero dizer, cumprimentando você, Sim. é porque eu me identifico muito com a causa das mulheres na política. Sim. E digo isso porque, como uma novidade na política, alguém que foi da juventude, vejo que as raposas, a velha política, elas querem que a mulher esteja na política e que os jovens estejam, mas para servi-los, como escada, tirar a representatividade de Naviraí, do Cone Sul, né, Itaquiraí, ali, Eldorado. E o que nós estamos fazendo, trazendo você para o nosso partido, é exatamente o inverso. É mostrar que é possível construir um novo projeto de Mato Grosso do Sul, oportunizando verdadeiramente um espaço honesto, honrado, sem nenhuma negociata, sem nenhuma estrutura financeira advinda de algum esquema, sem nenhum tipo de desvantagem que a gente entenda e que a gente queira entrar para transformar e construir um novo Mato Grosso do Sul. Então eu fico muito feliz e aproveito para te cumprimentar pela sua decisão. E é por isso que eu estou no Novo, porque eu quero somar com isso e ter o meu espaço de verdade, ter minha representatividade de verdade e eu estar junto nesse projeto para transformar a nossa região. Transformar Naviraí, Itaquiraí, que é minha cidade querida, tem os meus investimentos, Eldorado, que eu conheço como a palma da minha mão, Mundo Novo. Então é por isso que eu estou no Novo, porque eu vi no Novo uma oportunidade da gente realmente fazer a diferença de verdade. Sem fantasias, sem véu, sem velcro, mas trabalhar juntos de verdade para uma região melhor. E por isso eu escolhi o Novo. A escolha, a gente teve 2 semanas aí trabalhando, conversando com diversas lideranças, tive várias oportunidades em outros partidos que me ofereceram coisas grandiosas e legais, só que o que eu resolvi? Eu vou pelo que eu acredito. Não tem muita estrutura, não tem verba, não tem nada de campanha, mas eu jamais vou trair o que eu acredito e minhas raízes. E por isso eu sou Novo. Contra tudo e contra todos, mas fazendo a coisa certa que eu sinto no meu coração. Agradeço por você ter me recebido no Novo, agradeço por estar junto nesse projeto que eu tenho certeza é um projeto que vai dar certo e a gente vai ver muita coisa boa acontecendo. Estou muito feliz de estar no Novo. Amém, que Deus queira. E fico feliz porque essa tua decisão, ela tem amparo naquilo que é lógico.
não tem como a gente não falar disso. A direita deu recado aqui em Naviraí. Sim. Nós tínhamos uma eleição que dizia que estava decidida e tudo, e quem virou essa eleição foi a direita, Sim. foi o povo. Então esses esquemas, essas ofertas e tudo, e eu vejo as pessoas indo para o outro lado por conta da pressão, por conta do medo, por conta do dinheiro, por conta das promessas, inclusive aquelas que não vão se cumprir. E aí esquecem daquilo que aconteceu no estado de Mato Grosso do Sul, historicamente, em Naviraí, em outros municípios, e o que as pessoas querem é ver isso. Poxa, trancaram a direita, trancaram todos os partidos. O governador Eduardo Rido tem o PT dentro da sua estrutura. Você pega o Carlos Bernardo aqui de Ponta Porã, estava elogiando o Lula, agora entrou na União do Brasil a convite do governador Eduardo Rido. Eu não sei se mantém, mas como é que vai ficar a relação do Dagoberto lá dentro do PP? Então, como que eles vão explicar isso para a população? Que eles fizeram tudo isso para que a direita não tivesse vez, espaço e voz. E daí precisa se levantar, né, um jovem que passou já por 4 eleições, né, e eles dizem assim, mas você tem experiência? Eu digo muito mais do que o Eduardo Rido, e valorizo os vereadores, as lideranças, os comunicadores, os empresários que estão sendo perseguidos nesse governo, e avalio o seguinte: eu perdi uma eleição de vereador da capital de Campo Grande com 2.629 votos, mas eu ganhei a experiência de ter experimentado uma derrota, ter visto como que funciona passar pelo processo eleitoral tendo uma derrota. Depois eu fui eleito deputado estadual quando ninguém acreditava, com 11 mil votos. Depois eu me candidatei a prefeito da capital, tive uma derrota, mas ampliei muito os meus votos ali na capital, entendendo as deficiências e a parceria que a capital pode e deve fazer com os municípios do interior. E aí depois fomos reeleitos deputado estadual, que é uma dificuldade muito grande, uma experiência. Passar pela eleição, olha, é difícil, mas passar pela reeleição é muito pior. E ainda, estando contra o projeto do governador Eduardo Rido, eles pegaram o meu partido, a minha casa, que era o PL, e eu senti a conexão do povo, eu senti a voz das pessoas tocando no meu coração, dizendo, o projeto da direita não é o Eduardo Rido, ele não representa isso, ele representa a velha política, o Estado vai quebrar, vai falir dessa forma que está. Vá com o Capitão Contar. Nós fomos em conexão com o nosso público, tripliquei os meus votos. Então é por isso que hoje a gente muito bem calçado, conectado com o sentimento de mudança, renovação, mas com responsabilidade, com trabalho, com preparo. Nós que presidimos as comissões mais importantes da Assembleia, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, temos um bom conhecimento nessa matéria, por isso apontamos aquilo que o governador Eduardo Rido teve coragem de dizer dias atrás, dizer, o Estado está com problemas de caixa. Ora, nós que fizemos todas essas denúncias e vamos ter oportunidade aqui de falar. Fomos presidente da Comissão de Execução Orçamentária dentro da Assembleia, membro da CCJ. Então me sinto, sim, um jovem, mas um jovem preparado, corajoso e com muita ansiedade de mudanças no Mato Grosso do Sul. E para a gente mudar, deputado, tem que ter coragem, você tem que ousar. Igual eu, seria muito mais cômodo eu estar num lugar cômodo para mim, tranquilo, com apoio, com estrutura, mas eu acredito que, se eu for contra o que eu acredito, eu vou me perder e não vai ser o que eu quero. Então é difícil, é complicado, mas o gostinho de você ir para onde você acredita, isso não tem preço. Mesmo contra tudo e contra todo, mas para um projeto de mudança, um projeto de uma região e de um estado melhor. E começar a pensar na Naviraí e a região do Cone Sul. Nós perdemos alguns representantes daqui, tiveram pessoas, lideranças que faleceram. Quer dizer, nós vamos assistir Naviraí não lançar um candidato à altura do que merece Naviraí. Exatamente. Nós vamos ver não podemos deixar isso acontecer. A direita ser utilizada como escada para eleger pessoas que estão com 8, 6, 7 mandatos, que estão com dificuldade de entender aquilo que você, eleitor, está pensando. Pessoas que não sabem o que é um aplicativo, o que é um site, o que é uma leitura, o que é inteligência artificial, a importância disso, como levar a inteligência artificial como ferramenta para os jovens dentro das escolas. Essas pessoas não estão falando o nosso idioma. É como se a gente estivesse falando português e eles falando o russo. Eles não conhecem o chão da fábrica, né? Eles não conhecem o que acontece aqui embaixo. Então fica muito difícil de você fazer uma política para as pessoas que estão aqui se você não conhece a realidade. É igual eu falo, eu moro em Naviraí, estou direto em Itaquiraí, estou na região toda. Eldorado, toda a região do Cone Sul. Eu estou alcança aqui. Sim, e eu sei o que acontece aqui. Eu sei o sofrimento, eu sei a dor, eu conheço a dor. E quando você conhece a dor, e quando você tem empatia com a dor do outro, fica muito mais fácil você fazer a diferença e transformar uma realidade em algo muito melhor.
E fala para mim o seguinte, você é pré-candidato a governador pelo Novo, e o que te levou... Ó o nosso café aqui, Olha obrigado. lá, doutor, muito obrigada, doutor. Aí, beleza. Sem açúcar, hein, gente? Sem açúcar, olha aí. O que levou você, falou, não, eu vou. Ô, Tica. Café na Viraí. Muito bom. Eu tenho certeza, os seus ouvintes, telespectadores aí, internautas, né, a tua audiência. Faça uma pergunta. Se hoje o Nicolas Ferreira pudesse ser candidato a presidente da República, você não daria espaço, vez, voz e credibilidade para aquele jovem? Daria. Eu sou um pouquinho já avançado, né? Tenho um pouquinho mais de idade do Nicolas e uma experiência legislativa e talvez de formação, um pouquinho que ele vai adquirir dentro do mandato. Sim. Então as pessoas olham, o Catan é novo, mas eu vejo, e o Nicolas? Esse menino que me pegou, ele mais novo que eu, ele tem 29 anos, ele ainda não pode ser candidato não tem a idade mínima. Esse cara, com a jovialidade dele, fez com que políticos, vamos dizer, até idosos, quisessem estar marchando com ele de Paracatu a Minas Gerais. Eu estive e andei a pé 200 quilômetros. Então a energia da mudança, da transformação, da juventude, que me fez andar 200 quilômetros a pé, todos os dias marchando praticamente 40 quilômetros, é o que me move. Porque hoje eu acho, Tica, que é preciso passar um projeto na Assembleia autorizando a oneração, a venda, a alienação dos jatinhos do governador. Nós precisamos fazer esse governador já de cara, começar a descer para o chão e andar. Eu estava em Figueirão e vim aqui para prestigiar a tua filiação. Que dificuldade, que vergonha. Nós temos tanta arrecadação do Fundersul, um estado, um município que depende do agro, depende do saneamento básico. A gente precisa de pontes aqui na Viraí, a gente precisa do saneamento, a gente vê o escoamento da produção, a tradição desse município que tem a questão indígena, né, dos povos originários na sua essência. E esse recurso está sendo desviado, sendo mal gerido, gasto, uma renúncia fiscal excessiva. A gente poderia ter um Estado muito melhor. O Estado tendo dificuldades e problema para pagar conta, para pagar salário. É impossível assistir à falta de entrega de obras e de política pública, a saúde, pessoas implorando para fazer um exame, implorando vagas, e a gente vendo lá dentro da Assembleia os velhos esquemas se mantendo na política. Eu tenho na nossa mão a oportunidade de romper, de chegar lá leve, sem aqueles grandes patrocinadores, esquemas, apoios, para poder fazer o quê? Aquilo que foi feito em Minas pelo nosso governador Romeu Zema. Ele chegou lá, o PT tinha quebrado, o Eduardo Riedel governou com o PT, como que eles vão se dividir agora? Como que ele vai dizer que ele é de direita? Com esse tanto de aliado, ele deu cargos para esse pessoal, ele sustentou esse pessoal, todo esse período, se dividiram agora. Nós vamos ter a oportunidade de pegar a máquina pública, enxugar, tirar os cargos comissionados. Servidor público está recebendo uma correção abaixo da inflação. São pessoas que estão tendo o seu salário esvaziado, corroído. Como é que você pega o governo federal, que deu um aumento no salário mínimo de 7%, o Riedel dando 3,81 para servidor público? Quando você olha cargo comissionado, a quantidade de cargos que ele criou para se manter no poder, dentro da Casa Civil, aumentos para cargos comissionados, 140%, 90%. O governo do PSDB inteiro, Tica, amargou a destruição do poder real de compra do seu próprio salário. Eles estão 12 anos no poder, querendo ir para 16. Você tem aqui, você é uma empresária, tem o seu podcast aqui? Tem, mas você tem a sua empresa, você se comunica. Se você não vendesse para o teu patrocinador há 12 anos, em 2 meses ele ia tirá-lo. E diz que não, somos a nova política, a política da gestão já está provada que não é. Então faz um favor para a gente, vem, mostra os dados com transparência que nós vamos ter oportunidade de trocar, que é o que o teu patrocinador, o teu cliente faria. Você não vai num médico que há 12 anos não resolve o seu problema. Você não vai num profissional que há 12 anos não vende o seu produto. Você não vai num mecânico que há 12 anos não... Está tentando consertar seu carro e nunca consertou. Seu carro. E como Pelo você contrário, volta lá? Ele está colocando mais e mais orçamento, mas a sua conta só está aumentando e o seu problema não resolvendo. São problemas básicos. E a conexão com a geopolítica, com aquilo que está acontecendo no mundo, nós temos que assistir. Nós vemos hoje um governador que está
dizendo, não vou diminuir o preço do diesel, o ICMS, isso é problema do Trump e do Irã. Mentira! Vamos lembrar que no governo Azambuja, no governo do PSDB, o Eduardo Riedel, ele era o secretário de governo, ele encaminhou para a Assembleia um projeto diminuindo o salário de professor, fazendo um arroxo na Previdência, colocando 14% nos aposentados, do pensionistas do Estado, de menor receita. Eles aumentaram a energia elétrica, refletindo na conta de produtos da cesta básica. Eles fizeram o aumento do Fundersul. Eles aumentaram o diesel, aumentaram o combustível. Desde o início do governo. Então veja, se eles não tivessem feito tudo isso, eu até ia dizer, olha, talvez não há espaço para, nesse momento, aliviar uma oportunidade de descanso, sossego, num evento extraordinário que acontece fora do nosso país. Esse governador dizia que existia um colchão fiscal. Cadê esse colchão fiscal? Virou um lençol e agora nós estamos dormindo no chão, no frio, e até o lençol ele puxou. Porque um colchão fiscal serviria para, nesse momento, dizer, olha, nós vamos segurar esse problema do diesel aí, vai se resolver em 2, 3 meses e o Estado vai aguentar. O Estado quebrou, está pegando o salário dos servidores e não está repassando o pagamento do consignado dos servidores. Os empréstimos consignados, o governador desconta dia 1º, demora 30, 40 dias para pagar, o banco está cobrando de novo das pessoas. Tica, as pessoas foram no supermercado, foram no posto de combustível, foram no Uber e tiveram o seu saldo cortado, saqueado pelo banco, e o governo disse, não é problema nosso, é um erro do sistema. E agora o próprio governador diz, realmente eu estou com um problema de caixa. Qual é a verdade? Então, o que me motiva é tudo isso, trazer uma oportunidade de discussão, de mudança, dentro da direita, dentro da nossa pauta, honesta, franca, sem nenhuma negociata, sem nenhum esquema para o meu Mato Grosso do Sul. Um Estado realmente novo, diferenciado, cuidado. Exatamente isso. E, deputado, agora a gente está com um problema sério sobre o Regulariza Já. Conta para mim o que você acha, que você acredita que dá para fazer, porque os empresários estão desesperados. Desesperados porque, se manter isso aí, mais da metade dos empresários não vão conseguir sobreviver. Olha, vocês têm que entender, isso é muito importante. Agora, sim, prestem atenção. O governador Eduardo Riedel tem externado publicamente, a gente viu essa entrevista dele, ele disse, o Estado está com problema de caixa. Se o Estado está com problema de caixa, eles estão em ano eleitoral, o que eles querem? Depois de tudo que nós mostramos para empresas pequenas, participantes do regime do Simples Nacional, que já tem uma tributação simplificada e uma alíquota baixa. Eles estão dizendo, Tica, que as pessoas têm que pagar o retroativo, 5 anos. 5 anos atrás. Espetinho, loja, camelô, conveniência, pessoas de baixa venda e operação querem que pague retroativo. Microempreendedores que estão ali lutando no dia a dia pela sobrevivência. Essa já é mais uma quebra no discurso do Eduardo Riedel. Tudo bem, ele elevou a renúncia fiscal para projeção para 13 bilhões no estado de Mato Grosso do Sul. Então ele já está dizendo, olha, não apoio o microempreendedor, mas essas pessoas precisam entender que essa fala do Riedel dizer que está sem caixa, ele só tem uma alternativa. Se a gente continuar com o governo dele, que já não foi bom, o segundo já se demonstra essa tentativa que seria muito pior, por isso a oportunidade de mudança, e a solução que eles dizem, os técnicos do governo, espere passar o ano eleitoral. Você passou o ano eleitoral, não tem como pagar o 13º. Nós vamos ter que aumentar a alíquota modal ou cobrar esse retroativo dos empresários. Agora, nós temos a solução. A solução ela é jurídica. Você pega o STJ, os tribunais, tributaristas. Se o Estado tem 1 ano, não te cobra dessa forma, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ele muda o posicionamento, ele age com deslealdade, dizendo, tudo que eu fiz que eu não estava olhando, eu quero agora. Ninguém tem suporte financeiro para fazer isso. As empresas vão quebrar. Qualquer empresário, a pessoa que entenda de comércio, ele fechou o ano, o balancete dele, acabou, zerou a conta, acabou o lucro dele, encerrou. Ele não tem como voltar lá no outro ano e falar o seguinte, me devolve uma participação do seu 1º ano, me devolve do 2º ano, do 3º, do 4º e do 5º. Isso é a quebra e é uma desonestidade no comportamento fiscal. Deputado, muito dinheiro que passou pela conta não é da empresa. Muitas vezes alguém vendeu um carro, fez um empréstimo e eles pegaram tudo, não peneirou. E agora as pessoas que têm que provar do que é aquele dinheiro. Então, é uma coisa que não é simplesmente chegar e cobrar o que foi. É uma coisa injusta porque está cobrando sobre algumas coisas que nem era sobre a empresa, não é imposto.
nós temos uma grande diferença. O Riedel vai cobrar e perseguir. Nós iremos mudar esse comportamento imediatamente. Eu teria demitido o meu secretário de Fazenda, Tica. Eu teria... Quando aconteceu isso? Eu teria revogado, porque ele disse que não sabia disso, que era um problema de comunicação. Eu teria revogado a resolução, eu teria dado tranquilidade. Ele não tem coragem de fazer isso, porque ele apurou o passivo, e se ele não renunciar, para ele renunciar, ele precisa passar uma lei na Assembleia, e ele precisa chamar o deputado João Henrique e dizer, olha, Catan, vamos discutir isso, e vamos dar um perdão fiscal para essas pessoas. Ele não quer fazer isso porque ele não tem meios de fazer. Agora, o gestor que está com problemas de caixa mostra que não era gestor. E não é gestor porque o secretário dele de Fazenda não tem formação jurídica, não tem formação em administração, tem formação em comunicação social. Como que você apresenta um secretário de Fazenda, o cargo mais alto, importante, porque viabiliza o pagamento de todas as outras secretarias? E não é importante na essência, mas qualquer programa, qualquer coisa que você vai fazer, quem liquida o pagamento, empenha, é a Secretaria de Fazenda. Como que você coloca uma pessoa que não entende absolutamente nada da Secretaria de Fazenda? Conhecimento é a base para você assumir uma secretaria. E veja, como você põe alguém que não tem esse know-how? E veja a letargia do Eduardo Riedel para tomar alguma decisão. Ele não toma. Como que a Agemes, nós estamos vendo, a Agemes é a agência que fiscaliza as rodovias, os grandes contratos, concessões, pedágios. Como que ele coloca lá um professor de educação física? Não vai dar certo, nós vamos pagar o pedágio mais caro. Como que o pedágio aumenta um absurdo, 5, 6, 10% e o reajuste do servidor é 3%? Enquanto a gente tiver esse tipo de governo, Mato Grosso do Sul vai dar muito errado. Como que ele mantém um secretário de obras, que era o prefeito de Ponta Porã, com todo o respeito que possa ter pelo governo, pelo que ele fez aqui em Ponta Porã, pela sua história, mas se ele não conseguiu, dentro daquela estrutura da GESUL e da Ceilog, que ele chama agora, que era a antiga CEINFRA, se ele não conseguiu em 2 anos e meio, em 50%, licitar nenhum novo contrato, abrir nenhuma nova licitação, ora, que deficiência, porque um projeto para você executado com maestria, ainda que encaixa, ainda que com programa, você precisa de pelo menos 1 ano. Eles estão contratando empréstimos, endividando o Estado para fazer serviços de manutenção nos bancos internacionais. Que vergonha. Os outros estados contratam com esse tipo de banco, pegam essa linha de crédito para poder mudar esse tipo de linha de crédito. São de grandes obras de infraestrutura. Veja São Paulo contratando com esses modelos de linha para fazer o metrô, para fazer VLT, para fazer duplicação de rodovia. E o que ele está fazendo com esse recurso? Não consegue nem receber o recurso, há atraso porque ele não cumpre a contrapartida do primeiro empréstimo. Como que tem coragem de lançar o MS Ativo 1, vender um sonho para os prefeitos, não entregar 40%, 50%, já lançar o MS Ativo 2? Veja, ser vereador, ser prefeito, atrasos aos fundos constitucionais de saúde, os prefeitos, empreiteiros, isso tudo mostra que a estrutura de gestão do governo ruiu e precisa de uma mudança estruturante. E veja, os prefeitos, esses vereadores, é preciso respeitar a liderança política. Como, em que momento Mato Grosso do Sul colocou no mais alto cargo do Estado uma pessoa que nunca foi eleita e nunca participou de nenhuma eleição para nada? Era óbvio que essa pessoa não ia respeitar a autoridade política de um coordenador regional, de um vereador, de um suplente de vereador, de um prefeito do interior, de um deputado estadual e federal. Esse governo, ele está olhando na tela as pessoas governando como se fosse um governo artificial. Na tela, a resposta vem pronta no computador, no sistema. É aquele gerente de shopping, de loja, que você chega para negociar, para dizer das tuas dificuldades, dentro da tua casa, a tua realidade, você quer levar o produto, você vai honrar para você receber aquele produto. Sim. E ele diz o seguinte: não tem jeito, é o meu sistema. Então eu não quero... Não tenho como entregar. Eu não quero um governador do sistema e nem muito menos um governador que obedeça o sistema. Eu quero um governador que diga: eu vou desinstalar esse software, eu vou tirar o tablet da mão das pessoas, eu vou tirar o jatinho e as aeronaves do pátio e vou colocar as pessoas andando no chão, sentindo, ouvindo as pessoas e acreditando que é possível. Dessa forma, ouvindo as lideranças, transformar e ter um novo estado e um novo país, um novo modelo. Bem sugestivo, um novo. Exatamente, um novo. Um novo. Falamos do Regulariza Já e reforma fiscal. O que você me fala? Olha, eu acho que a gente precisa mudar, em especial,
o modelo fiscal? Primeira coisa, o governador esconde. Eu entrei com ações e ganhei, e ele pede, pelo amor de Deus, para o tribunal, e o tribunal suspendeu temporariamente, nós recorremos ao STJ, vamos ganhar, e se formos eleitos, confiando pelo povo, o governador, nós vamos expor. Vamos abrir a caixa preta da CACEMES, vamos abrir a caixa preta da publicidade, da comunicação do governo, vamos entender para quem que ele está mandando, para quais veículos ele está mandando, vamos abrir a caixa preta dos incentivos. Qual o valor mesmo que foi gasto na comunicação? É um absurdo, porque agora eles aumentaram para 100 milhões, né? Então tem um aumento, isso é fantástico. Como que ele aumenta? Primeiro que os 2 secretários do governador têm agência de publicidade. Certo. Continuam tendo, ou pelo menos influência, e agora há um contingenciamento de despesas. O governador diz, estou sem dinheiro. Contratos de publicidade, um aumento de 40%. Então nós temos aí 100 milhões de reais que o governador está tentando licitar, e nós travamos por enquanto a licitação do serviço de publicidade, porque nós detectamos algumas falhas. Entre elas, o cunhado do secretário, do Tico, era um dos integrantes da comissão. Certo. E o sorteio das pessoas da subcomissão, que vai julgar as propostas, não foi publicado no Diário Oficial e não tem as imagens. Então nós estamos questionando algumas coisas e já travamos ali. Mas, de fato, como que você diminui serviços essenciais, entrega de política pública e aumenta um serviço de comunicação quando o governador diz, meu governo está se comunicando mal? É um erro que eu estou dizendo aos empresários. Então, a reforma fiscal, ela passa pela abertura dessa caixa preta. E veja, na comunicação, são 100 milhões todos os anos. Se a gente não olha esse contrato e autoriza, ele é de 5 anos, podendo ser renovado pelo mesmo período. Então nós estamos dizendo de um valor de 1 bilhão que esse governador quer nos comprometer e deixar para que a gente execute nos 10 próximos anos. É um absurdo. E veja, se nós não tivéssemos fazendo o papel de um novo político, um jovem político, o cunhado do secretário ia julgar para onde iriam os recursos de publicidade. Se não tivesse pessoas lá que fazem a diferença, passaria. Não, e eles só falam as agências que estão recebendo esses valores, mas os veículos, como é que está sendo feito, qual a campanha de mídia, zero. Não tem no portal da transparência? Com certeza tem corrupção. Não tem, portal... mas não é obrigatório ter? É obrigatório. E eu entrei... como não tem? Mais uma ilegalidade. Eu entrei com uma ação judicial, o juiz determinou, eles agravaram, está suspenso no tribunal e estão dizendo, pelo amor de Deus, tribunal, não abra porque cai a minha casa. Então, assim, eu vou ter a oportunidade de abrir para você que tem a curiosidade de saber como que um veículo... Por exemplo, você é comunicador, entende disso, mas o público não entende. As agências recebem esses 100 milhões, passam para veículos que às vezes não tem nem a audiência que a Tica tem, que não tem, e esses veículos passam a operar como as séculas do governador para perseguir aqueles que se levantam. Então eu quero mudar essa estrutura. Vamos passar uma lei na Assembleia? Vamos lá colocar que os veículos e sites vão receber... De acordo com a audiência. Com a audiência. Que é o por meritocracia. Ora, tem gente que vai ficar brava. Vai, mas eu garanto que 90% são os que recebem sem ter audiência para repassar dinheiro para pessoas que participaram dessa construção. E isso nós queremos acabar e mudar. E deputado, não tem audiência, estou recebendo pouco. Trabalhe mais, aumente sua audiência que você vai receber o justo. Então não tem que ficar bravo. Cria um programa... É a lei do merecimento. Exato, mas eu acho assim, ó, vamos dizer, aí você vai falar assim, mas aí só os que já são grandes... não cria uma metodologia de repente ter um sorteio, ter uma campanha, um sorteio de campanha, dá oportunidade, pega uma agência pequena, ensina o outro como é que faz... Essa lei, eu estou dizendo, é muito rasa, dizer assim, ó, todos vão receber de acordo com a sua audiência. Eu acho que esse é o princípio básico dela. Mas ali, você estabelece maneiras de dar oportunidade ao microempreendedor, verdadeiramente, que é o que eles estão destruindo na carreira... para quem trabalha certo e está ali para trabalhar de verdade. Na carreira fiscal. Mas eu acho que você me perguntou uma coisa, a gente acabou mudando a pergunta da parte fiscal. Então, veja, na Viraí, todos vocês têm que saber isso. Se o governador... está arrecadando dentro do orçamento 27 bilhões e renunciando a 12, 11 bi, já projetando 13, quer dizer que ele está projetando uma renúncia fiscal acima de 50% daquilo que é arrecadado. Poxa, como que você vai discutir saúde? Metade do que você está pagando de imposto, ele está dando para pessoas. Ah, mas são pessoas que estão trazendo o desenvolvimento para o Estado. Me diga quem são. Ele não diz. Me diga quem são. Qual o valor que cada uma delas está recebendo? Qual é a contrapartida que está dando para o Estado? Não diz. E mais,
todo esse valor, quando ele é renunciado do Estado, a nossa Constituição Federal, Tica, ela diz que é o seguinte, tudo que o Estado arrecada, 25% vai para o rateio do ICMS do fundo dos municípios. E aí digo, pera lá, se ele está renunciando a 13 bilhões, 25%, ele está tirando dos municípios, sem criar um fundo de compensação para o Estado, já que ele quer renunciar, já que a política é dele. O que está acontecendo nos municípios? Todos os prefeitos com dificuldade. E aí estão lá mendigando. E eu digo mendigando por quê? Porque eles têm um recurso próprio. O Estado está renunciando ao teu recurso, você não está enxergando? Veja, emendas dos deputados. Nós estamos aqui, dia 6. As emendas dos deputados estão atrasadas, não está sendo paga. Como que um deputado que vem, apoia aqui na Viraí, traz recurso para o prefeito? Não está trazendo. Não chega. E veja, as emendas dos deputados, Tica, você que vai ser deputada, nós estamos falando de 84 milhões de reais. Isso é pífio, isso é uma vergonha para um orçamento, já que você quer representar na Viraí, nós estamos falando aí de 3 milhões e meio por ano, nós estamos falando de 84 milhões, que é pífio porque eles não estão dando conta de pagar. Sim. Agora, como que eles renunciam a 13 bilhões e você só dá para os deputados trazerem para os municípios esse valor de 84 e não está dando conta? Um dinheiro que é do município. O incentivo fiscal está dando. Então faz o seguinte, não quer pagar a emenda do deputado? Dá direto para o município. Pronto. Para de renunciar a 25% dele. O valor do fundo dos municípios eu não tenho aqui de cabeça, eu devo... deve ser algo em torno de 4 ou 6 bilhões de reais, mas se você pegar 10 bi que está sendo renunciado, 11, 13, nós estamos falando de talvez 3 bilhões a mais para todos os municípios. Que faria grande diferença para a população. E os deputados não trazem esse tema a debate. Você vai ter oportunidade de discutir isso com o governador Catan. É isso aí. E nós vamos fazer a diferença e vamos mudar, porque tem que chegar no povo. Está se perdendo no meio do caminho e quem precisa de saúde, educação, segurança, não está chegando até eles e a gente precisa fazer chegar. Vamos fazer. Catan, deu agora 30 minutos, já vamos dar tchau para as rádios, que a gente vai dar tchau para a Rádio Maracaí FM de Itaquiraí, para a Rádio Cidade FM de Naviraí e vamos ficar só no canal do YouTube Podcast Mais, tá bom? Agradeço, tchau, pessoal. Agradeço a participação, é um prazer e quero encerrar fazendo uma pergunta para vocês que são de direita, que acompanham o nosso trabalho, que vê a nossa luta, inclusive a favor dos servidores públicos, a favor do beneficiário da CACEMES. Então, nesse momento, faça uma avaliação. Quem tem condições de mudar, de fazer o dever de casa, de olhar a estrutura, realinhar o Estado, reorganizar, ir para cima, enfrentar as dificuldades e, principalmente, sendo um parlamentar verdadeiramente da direita, eles querem chamar de extremo, mas sabe o que é extremo para mim? Extrema eficiência, extremo cuidado, extrema coragem. É nisso que nós vamos ser extremo, porque o governador Eduardo Riedel, ele cooptou, Tica, e você participou pelas discussões, todos os partidos estão lá dentro da aba do governador Eduardo Riedel. O Novo não está. E digo, se todos os partidos estão com o Eduardo Riedel, até o PL está com o Eduardo Riedel, e ele diz que ele é de direita, por que ele não filia no maior partido da direita do Brasil hoje, que é o PL? Nós vamos construir o Novo. Mas deixa essa pergunta, por que Eduardo Riedel não se filia ao PL? Por que Eduardo Riedel diz que é de centro-direita, porque esteve com o PT, esteve com a esquerda, governou com eles, não deu certo, trouxe todo mundo e nós levaremos uma nova oportunidade para a direita. Eu disse que eu me filiei lá em Campo Grande, no Marco Zero, no movimento dos desbravadores, porque a minha casa, que era o PL, partido que eu fui o único deputado que construí, que tentei trazer, mostrar para as pessoas, mostrar para eles que era importante respeitar o PL. Eles fizeram o quê? Sufocaram, se apossaram das nossas casas e disseram para as nossas lideranças, é isso ou é isso, e achavam que não teria ninguém com a coragem de mostrar um novo caminho. A gente quer entrar numa casa confortável, numa empresa estruturada, e no partido não é diferente. Mas aquele que desbravou, aquele que chegou, aquele que enfrentou e fez, quando chegou aqui mesmo na Viraí, não era nada. Era apenas um lugar de solo fértil. E é o que temos hoje para a direita, dentro do Partido Novo. Uma casa de valores, ideologias, princípio e que dê voz, vez àqueles que têm a coragem de empunhar a bandeira da direita no Mato Grosso do Sul. Então sejam bem-vindos ao Novo.
Obrigada, muito obrigada, deputado. Um prazer estar aqui. Já já a gente continua lá no canal do Podcast Mais. Mas agora eu quero dar tchau para o pessoal da Rádio Cidade FM, devolvendo aí o programa para o Martins, que está esperando. Obrigado pelo espaço, tá, Martins? Tudo de bom. Ótimo trabalho aí para você. Feliz segunda-feira, ótima semana. E para o Marcão, lá na Maracaí FM. Marcão, agora é contigo aí. Tudo de bom, uma semana abençoada e cheia de coisas boas. E para os nossos ouvintes, o recado é de sempre. Cuide de você, cuide de quem você ama. E lembre-se, tudo começa por você. Lembre sempre disso. Fiquem com Deus. Até semana que vem, no próximo Podcast Mais, aqui na Rádio Cidade Maracaí FM. Fiquem com Deus. E agora a gente continua aqui no canal do Podcast Mais, no YouTube. E a gente estava falando sobre essa reforma fiscal, isso que é tão importante para todos nós. A gente vê com orgulho a atitude lá do Ratinho, como ele está conduzindo o Paraná. A gente vê que o IPVA, ele diminuiu o IPVA. E muita gente acha que você diminui o imposto diminuir a arrecadação. E é muito pelo contrário. Quando você diminui o imposto, as pessoas pagam. E quando as pessoas pagam, o caixa aumenta. Então, a gente precisa parar com isso de massacrar os empresários, massacrar os micros, achando que sugando eles a gente vai ganhar arrecadação. Não. É você dando oportunidade para eles crescerem, que o Estado vai crescer também, né, deputado? Olha, existe um entendimento político que foi observado, inclusive muito explorado pelo presidente Ronald Reagan, que fala sobre a curva de Laffer. O que significa isso? Conheço. O Estado tem uma capacidade de arrecadação. Se você ultrapassar a capacidade que as pessoas têm de pagar, você entra num ponto crítico que essa curva começa a acontecer, ocorrer, e a gente chega, dependendo, a zero a capacidade de arrecadação. Então, significa o seguinte, se você não cobrar nada de ninguém, se você não tiver um programa, uma política fiscal bem pensada, que estimule, que devolva para as pessoas, o que adianta você cobrar das pessoas, dizer se você tem que pagar, aí a saúde é dever do Estado, mas ela tem que pagar um plano de saúde. Se dizer a segurança é um dever do Estado, não mas fecha a conta. Você tem que pagar a segurança particular para os filhos. Motorista. E quem não consegue pagar tem que ficar ali à mercê, tipo, rezando quando fica doente para ser salvo, porque depende um monte o médico, depende um monte o atendimento. E pedindo favor político para isso. Pedindo favor político, e muitas vezes, eu já conheço muitas pessoas em Naviraí que infelizmente não conseguiram esperar. A gente perdeu pessoas por isso. E isso é desumano, isso não pode acontecer. Então, e tudo isso acontece quando o Estado começa a falhar. O Estado começa a arrecadar, a máquina está gigante, um absurdo. Que adianta a máquina gigante e o Estado... E começa a ter deficiência para entregar. E as pessoas param de pagar também por isso. Óbvio que existem outros problemas, mas essencialmente é um fenômeno que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. O Estado está arrecadando, não para de arrecadar. Mas não tem dinheiro. E não para de tirar das pessoas. Óbvio que tem diminuição na arrecadação, variação, tem alguns outros fenômenos. Nós temos agora nós temos que ter capacidade de criar, empreender, Exatamente. devolver política pública, Exatamente. Mudar e dizer, você não pode dizer assim, olha, eu estou arrecadando, eu estou renunciando a 13 bilhões em renúncia fiscal. Tudo que as pessoas estão pagando, metade está aqui dentro de uma caixinha. E eu estou dando isso para empresas e elas estão me dando o quê? Empregos. Veja, com 13 bilhões sendo arrecadado e tirado das pessoas e está dentro daquela caixinha, você não diz quais são essas empresas e qual o compromisso dela, eu chego a ter dúvidas se seria tão bom trazê-las. Por quê? Porque às vezes com 13 bilhões que elas teriam que pagar, era melhor instituir e dar isso para as pessoas. Pronto. É óbvio que ali a contrapartida dessas pessoas, dessas empresas está falhando. Agora, nós temos que dizer, em matéria fiscal, ter a transparência que tem, por exemplo, o Estado do Mato Grosso, dizer, fulano recebe tanto, o compromisso, a obrigação dele é de devolver. Quando dividiu o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o que era Mato Grosso, o que era Mato Grosso do Sul? Isso, eu sempre falo isso nos meus discursos, né? Quem conhece um pouco da história da criação do Mato Grosso do Sul e a divisão do Mato Grosso, lembra que nós éramos o primo rico, o Sul, a parte mais desenvolvida, ninguém queria. E tanto é verdade que a gente olha isso em termos de criação de municípios. Sim. Nós temos... naquela oportunidade, nós tínhamos 55 municípios no sul, 38 no norte. Foi feita a divisão, escolhemos ali o Rio, baixou, o Rio é Mato Grosso do Sul, para cima é Mato Grosso. Passados todos esses anos, Mato Grosso de 38 saltou para 142. Mato Grosso do Sul de 55 foi a 79 municípios. E isso é progresso, isso é emancipação.
Quantos municípios fundou e emancipou o governador Eduardo Riedel? E veja, dizer, João Henrique, mas você criar municípios é criar despesa. Negativo. Se tiver um lugar, solo fértil, agricultura, estradas, rodovias... Gente, vamos lembrar que Chapadão do Sul chegou a ser distrito de Cacilândia. Sim. Paraíso das Águas, emancipado pelo governador Putinelli, era distrito de Chapadão. Sim. Houve uma briga para que os municípios não se separassem. Hoje, quando eu olho os balanços e os números, a quantidade de soja plantada em Paraíso das Águas, ela quase que se equivale a Chapadão. Sim. Quem dizia que isso ia acontecer se esses municípios não tivessem sido separados? Hoje, Paraíso das Águas é um lugar de potencial investimento. E olha os municípios do Mato Grosso como estão. Né? São Gabriel, que foi emancipado, Costa Rica. Olha a qualidade. Sim. Então, veja, emancipar também tem a responsabilidade de ter o entendimento. Sim. E hoje nós temos ali a região da celulose, em que pese o governo Eduardo Riedel fez a rota e a concessão da celulose, tem contratos suspeitos, secretários envolvidos, que eu vou ter oportunidade de falar isso na campanha, inclusive com a XP e o Banco Master. Eu vou ter oportunidade disso na hora certa, viu, Tica? Te dando um spoiler. Sim. Mas a gente tem um vazio de rodovias ali, de desenvolvimento muito grande. Nós poderemos fazer a interligação de estradas ali, que ali possibilitaria a criação de novos municípios. Os governadores passados que tiveram não chegaram para distritos elevar a categoria de município para ter vereador, câmara, prefeito, que é o que eles alegam, e ter custo. Não, eles estruturaram, eles fizeram obra, eles sanearam, eles levaram um asfalto, eles geraram riqueza, renda. Sempre tem um jeito melhor de ser feito. E isso precisa voltar a ser feito no Mato Grosso do Sul. Com certeza. Deputado, nosso tempo acabou nosso tempo. Que pena, temos tempo para mais. Mas quem é que vai ficar assistindo tanto também, né? Vai acontecer outros encontros, a gente vai conversar mais. Com certeza acontecerão. Mais papo, porque tem muita coisa importante a ser dita, muita coisa importante a ser falada, que a gente precisa falar, porque o projeto que nós temos é grandioso e a gente quer um povo feliz e a gente vai conquistar isso, a gente vai conseguir. Então a gente vai conversar bastante. Mas agora eu quero que você dê tchau para os nossos telespectadores do YouTube. Bom, é hora de dar tchau. Chegou a hora de dar tchau. Chegou a hora de dar tchau. É um prazer imenso. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Vocês terão a oportunidade de se conectar verdadeiramente lá através das nossas redes. João Henrique Catan, Instagram, Facebook, TikTok. Nós temos o grande hábito de ouvir e entender as demandas que nascem das redes sociais. Nós não estamos nas redes sociais para fazer puramente propaganda. Nós estamos ali para conectar, entender e humildemente te ouvir. Obrigado. Valeu, deputado. Muito obrigado. E vai lá nas redes sociais também. Eunice Tica, pré-candidata a estadual pelo Novo e, pelo Conesul do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, me segue lá também. Vai lá que tem muita coisa legal, muita coisa boa para vocês. E a gente vai ficando por aqui, dando tchau, mas a gente volta na segunda-feira que vem. Fiquem com Deus, tudo de bom. Se cuidem. Cuidem de quem vocês amam. Deus abençoe. Feliz semana. Abençoada por Deus. E cheia de coisas boas. Amém. Fui.